Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. O meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai falar, deixa eu colocar a capa aqui, que provavelmente foi essa capa que você viu e você clicou nesse vídeo, você ficou curioso. E quando não tem mais a etiqueta, como fazer a carga de gás? Pois é, de um bom tempo para cá, as geladeiras, elas vêm com uma etiqueta, correto? E essa etiqueta, ela contém as informações sobre a carga de gás. Traz diversas informações como corrente, como capacidade da geladeira, o tipo de gás e a quantidade de gás. Certo? Até por isso, eu tenho insistido bastante. Então, eu tenho insistido bastante em quando você for fazer a carga de gás, você faz pela etiqueta, utilizando uma balança para colocar o gás por peso. Ok? Insisto bastante, tá certo? E hoje eu vou te explicar por que tem muita gente que resiste a isso, certo? Porque tem muita gente, principalmente os técnicos mais antigos, eles resistem a fazer carga de gás por balança, certo? Os técnicos mais novos, não. Os caras já têm outra cabeça, já aprendem da forma correta, mas os técnicos antigos, como é que eu sei disso? Porque eu sou um técnico antigo e eu tive também resistência para poder usar balança para fazer carga. Demorei a dar meu braço a torcer. Hoje eu só faço assim, a não ser que eu não tenha etiqueta. E é justamente o tema da, da, do vídeo de hoje. Bom, então primeira coisa, se eu não tenho etiqueta, eu posso tentar primeiro procurar o manual técnico dessa geladeira, tá bom? Normalmente os manuais técnicos eles trazem a carga de gás. Eu acho que eu vou até mostrar para vocês um manual técnico aqui. E aí junto a gente dá uma olhada nisso. É bem interessante você colecionar manuais técnicos, tá? Inclusive, os alunos do Portal Refrigeração, daqui a pouco eu até faço. Agora não é um jabá, tá bom? Agora eu tô só informando vocês de uma facilidade que os alunos do portal ele tem, porque a gente disponibiliza uma biblioteca muito boa de manuais técnicos. Então, quase todo dia a gente chega a alguma coisa, porque o pessoal sabe que eu tenho essa biblioteca, então o pessoal me manda muito. Técnicos de autorizada me mandam, alunos, quando conseguem, me mandam. Aí a gente formou uma biblioteca muito legal de manuais técnicos. Bom, eu vou abrir um manual técnico aqui e a gente vai dar uma olhada se tem essa informação. Então, de repente, não tem etiqueta e a gente tem o manual técnico. Deixa eu abrir um aqui. Prontinho, então eu abri aqui dois manuais, tá? Abri um da Electrolux e um da Consul. Uma coisa que eu percebi quando eu estava selecionando é que alguns manuais mais antigos às vezes não trazem essa informação, tá bom? Agora vamos lá, eu abri dois manuais, deixa eu colocar a minha tela aqui para você compartilhar contigo. Ó, esse daqui é o manual de uma Consul, certo? Eu estou aqui na página 5, deixa eu mostrar para vocês o que é o manual. Opa! Tá, é um manual de uma Consul simples, uma CRD 36, mas vê como é legal esse manual. Ó, inclusive ensina pelas letras que a gente está... o que cada letra significa do modelo da geladeira. Então tem várias coisas aqui. O que interessa para a gente hoje é que isso daqui, ó. Carga de gás, ó. Aqui, ó, essa Consul, então, ela usa R134, 115 gramas. E aqui, ó, ele diz, ó, pode variar essa quantidade de gás para menos ou para mais 5 gramas. Tá ok? Mais ou menos 5 gramas de tolerância para menos ou para mais. Ok? Só por curiosidade, vamos dar uma olhada, ó. Aqui tem bastante informação sobre o produto, sobre os testes. Olha lá, o sensor de temperatura, a placa. Bastante coisa aqui. Não é uma geladeira assim muito tecnológica, né?
mas às vezes é legal a gente saber. Ó, aqui explica, ó, elas são montadas com compressores em Embraco ou Tecans, tá bom? Ambos podem vir original nela, dependendo do modelo e tal. Ok? Então a gente vê, ó, é um compressor EGAS 70, então é um compressor de 1/5 que ela usa. Legal, ó, tem bastante informação aqui, mas o que interessa pra gente é, é a questão do gás, né? Vamos lá, eu vou abrir uma Electrolux agora. Deixa eu ver a página aqui para não perder, página 22. Dá uma olhada só aqui, ó. É uma DF36, 36A, 36X. Ok? Legal? E aqui eu acho a Electrolux mais completa. Ó, ó, ela tem as especificações técnicas, tem bastante coisa aqui, ó. O tipo do compressor, Tecans, modelo do compressor, etc. Tem bastante coisa aqui. Ok? E aqui, ó, tem especificações do produto. E nas especificações do produto tem, em algum lugar aqui vai ter o gás refrigerante. Tá aqui, ó. Gás refrigerante R134, ok? E aqui a carga, tá? 83 gramas, mais ou menos 5 gramas, ok? Mais ou menos significa o quê? Você pode ficar até a tolerância, certo? Então, eu prefiro, sempre que vou fazer a carga, se eu vejo aqui, ó, e essa informação ela não costuma vir na etiqueta. Na etiqueta vem a quantidade fechada, mas é interessante você saber que esse mais ou menos aí, você pode, eu gosto de deixar menos, entendeu? Sempre que eu faço a carga, eu prefiro deixar algumas graminhas a menos, umas 2 gramas a menos, porque é mais fácil você colocar depois se tiver necessidade do que tirar, né? Tirar sempre é desperdício, ok? Então, às vezes você não encontra na etiqueta, mas você tem acesso ao manual técnico. Então, procura o manual técnico, principalmente se você já é aluno do portal. Tem bastante manual, que agora há pouco eu abri uma, enquanto eu preparava esse vídeo, eu abri uma da Brastemp mais antiga, de 2012, e não trazia essa informação. Eu gosto da Electrolux também, no caso dos manuais técnicos da Electrolux, eu sempre acho eles um pouco mais completos. Porque eles trazem informações até, ó, sobre o capilar também, ó. Tubo capilar diâmetro externo, 0,75, o comprimento, 2 metros e 49 centímetros, 2 metros e meio. Embora que o que serviria para a gente aqui não seria o diâmetro externo, o ideal seria o diâmetro do orifício, né? Mas já dá para ter uma ideia, pelo diâmetro externo, qual é o diâmetro do orifício. Beleza? Ó, bem legal, bem legal. Eu gosto muito dos manuais da Electrolux. Da Brastemp é bom? É bom, mas eu acho sempre a Electrolux mais... Ó, eles mostram como você fazer os testes, etc. Bastante... Tem muita informação. Legal? Bom, agora vamos voltar aqui com o nosso assunto. Mas e aí? E se eu não achar a etiqueta de jeito nenhum, o que eu faço? Se eu não achar a etiqueta de jeito nenhum, eu já falo daqui a pouquinho, só um instante. Vou interromper o seu vídeo só um pouquinho porque eu preciso te fazer um convite. Tá a fim de estudar comigo refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais? Sim, estou deixando os links dos nossos cursos aqui na descrição, certo? Mesmo você que não sabe nada, pode vir, porque a gente começa do absoluto zero, para quem não sabe nada, e aí vai evoluindo, 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 até que você se torne um profissional altamente qualificado. Correto? Confia. E você que já está no ramo, você já é um técnico, mas sente que precisa se atualizar, se aperfeiçoar, inclusive tecnologia inverter, frost free, você que tem dificuldades com os componentes frost free, vem para o portal que aqui a gente desembaraça esse negócio todo. Beleza? Os links estão na descrição. O valor é muito, muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Certo?
vem para o portal, vem dar aquela virada de chave na sua vida profissional, vem aprender como é possível viver de refrigeração, trabalhar por conta própria e ter uma vida financeira legal, estável. Beleza? Bom, continua com o vídeo de hoje. Até a próxima. Prontinho, voltei, nem demorou. Beleza? Bom, vamos lá. E agora? Eu encontrei de fato uma geladeira, ela não tem etiqueta com a quantidade de gás, ela não tem o manual técnico dela. Como é que eu faço? Agora o jeito é a gente fazer... O pessoal fala em carga por pressão. Eu prefiro usar o termo carga por observação. Tá certo? E eu vou explicar por que eu prefiro usar esse termo carga por observação. É o seguinte, então, em primeiro lugar, a gente que é da antiga, por isso eu entendo os caras, né, os técnicos antigos que dizem que não fazem carga por balanço, porque a gente aprendeu assim. A gente é de um tempo que não vinha essas etiquetas nas geladeiras, certo? Então a gente tinha uma noção aproximada da pressão que cada geladeira trabalhava. Naquela época, inclusive, quando eu comecei, era R12, era o único gás, certo? Geladeira doméstica, todas elas eram R12. Geladeiras comerciais tinham algumas de R12, algumas com R22, e praticamente era só o que a gente tinha. Então era um pouco mais fácil da gente dominar as técnicas, embora que não era muito eficiente, ok? Então, a gente tinha noção da pressão que uma geladeira tem, né, a carga inicial da geladeira, certo? E depois a gente chegava, dava aquela primeira carga com o compressor desligado, pela noção que a gente tinha, e depois a gente ia completando aos poucos. Tá certo? Eu já vou explicar como é que você faz isso. Mas para isso, hoje em dia, é um pouquinho mais complicado, porque, por exemplo, na área doméstica, a gente vai ter pelo menos 2 gases, né? Hoje em dia, R600 e R134. E as pressões deles são muito diferentes. Então, como é que eu faço uma carga de R134 e ele é diferente do R600? Embora... Principalmente R600 são geladeiras novas. Dificilmente você vai pegar uma sem etiqueta. Muito raro. Só de maldade se alguém foi lá e arrancou a etiqueta. Aí fazer o quê? O jeito é fazer. Então, você tem que ter uma noção aproximada da carga de gás, certo? Então, a carga de gás não vai variar muito de modelo para modelo a pressão, entendeu? Então, o R134, como eu faria hoje, certo? Se eu fosse fazer uma carga por pressão ou por observação, como é que eu faria hoje? Então eu começaria, se fosse R134, colocando uma carga de 65 PSI para começar. Você pode colocar líquida com o compressor desligado, 65 PSI, ok? Deu 65 PSI, rapidinho vai entrar esse 65 na forma líquida, com a garrafa virada para baixo. Vai entrar, você faz a carga, espera 1 ou 2 minutos para estabilizar a pressão, para o gás ocupar todo o espaço ali dentro da tubulação. É mais que suficiente, tá bom? 2 minutos, tranquilo. E aí, o que você vai fazer? Você vai ligar a geladeira. Então, 65 PSI é uma quantidade de gás razoável. Provavelmente você vai ter que colocar um pouquinho mais, tá? Talvez. Na maioria das vezes, você consegue fazer dessa forma. Põe 65 PSI. Isso eu estou falando de gás R134, tá bom? Cada gás tem as suas pressões diferentes. Daqui a pouco eu falo do R600. E aí você coloca esse gás, espera estabilizar, liga o compressor, certo? E ali você aguarda começar a cair o ponteiro. No caso do R134, eu procuro não deixar ele abaixo de 0, certo? Entrar em pressão negativa. Então, se começar a cair demais e quiser entrar para 0, abaixo de 0, até 0 eu deixo, tá bom? Fica a dica aí. Até 0 eu deixo. Se quiser baixar de 0, aí eu começo a abrir a garrafinha, né? Liberar gás, para estabilizar ali próximo do 0. E ali vale a experiência agora, tá certo? Porque uma frost free, por exemplo, se for o caso, a frost free trabalha muito próximo do 0.
Então, nesse caso, você estabiliza ali em 0 e espera. E esse é o problema de você fazer a carga por pressão ou por observação, que você vai perder mais tempo do que se você usasse a balança. Porque quando você usa a balança, você faz a carga e pronto, acabou. Você pôs por peso e ok, não vai dar problema. Certo? Mesmo que demore cristalizar o evaporador, vai cristalizar, porque você fez a carga usando uma balança. Quando você faz por pressão, você não tem essa certeza. Então, no caso de uma frost free, ela vai ficar ali próximo do 0. Se for uma geladeira de placa fria, ela vai ficar ali entre o 4 e 5 PSI mais ou menos. Certo? Só que é mais ou menos, porque a pressão ela está sujeita a variações de acordo com a temperatura. Um dia mais quente, a pressão vai estar mais alta. Se tiver um dia mais frio, a pressão vai estar mais baixa. Então não é muito confiável carga por pressão. Por isso eu falo carga por observação. Porque aí você vai ter que observar o evaporador cristalizar por inteiro. Entendeu? E isso demora, certo? Então você liga, você tem que esperar pelo menos 20 a 30 minutos para 20 a 30 minutos para você perceber se está cristalizando por inteiro. Se não estiver cristalizando por inteiro, coloca mais um pouquinho de gás, abre uns 10 segundos a garrafa e fecha. E aí você espera mais 10, 15 minutos para ver se avançou. E sempre tem o risco de dar retorno de líquido. O que é retorno de líquido? É quando começa a cristalizar o tubo sucção, certo? Começa a formar gelo no tubo sucção. Se acontecer isso, você tem que soltar o gás. É mais uma questão que eu falo que a carga por balança é melhor, porque dificilmente, a não ser que você erre na carga, e principalmente quando você usa aquele macete de colocar sempre um pouco a menos, tá? 3 gramas a menos, dificilmente você vai ter um problema de retorno de líquido. E vai ficar filé a sua geladeira. Sabe o que é filé? Aí na sua região fala filé quando uma coisa é legal, é boa? Pois é, e aí fica filé quando você faz uma carga por balança. Mas quando não tem a informação, o jeito é fazer dessa forma mesmo. Deu para entender? Então, diferenças principais entre fazer por balança e fazer por pressão observação. Primeiro é que você economiza mais gás, porque você não tem que soltar gás se você coloca mais. E normalmente quem faz por pressão ou observação tem a tendência de colocar gás a mais e precisar soltar quando dá retorno de líquido. E a velocidade que você faz. Em 30 segundos você faz uma carga com a balança. Já uma carga por pressão ou observação, você vai levar no mínimo aí uns 30 minutos, podendo chegar até 1 hora. E olha lá, tá certo? Para você acertar a quantidade correta da carga de gás, tá bom? Então eu falei do 134, agora eu vou falar bem rapidinho do R600 e vou falar também do R22, que de vez em quando, principalmente R22, área comercial, é mais complicado de você encontrar equipamentos usando R22, tá bom? Deixa eu dar só mais um recado e eu já falo para você como é que a gente faz então R600 e R22. Bem, vou interromper novamente. Prometo que vai ser a última vez que eu interrompo o seu vídeo, tá bom? Para falar dos parceiros aqui do canal. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Na realidade, é uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico brasileiro. Procure os produtos da Brasweld em uma loja de refrigeração pertinho de você. Tem também o Facilita Técnico, aquele que eu tenho dito, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular para o técnico de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado. E você me pergunta por que ele é tão bom? Porque ele tem o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erro, informações sobre compressores, manuais técnicos, régua de gases, cálculo de sensores, é muita coisa na palma da sua mão. Baixa, tem para Android, tem para iOS, usa gratuitamente por 30 dias. Depois disso, se você gostar, você paga uma pequena, eu disse pequena, anuidade, certo? Que pode ficar menor ainda se você usar o nosso cupom PORTAL15. Do jeito que está escrito aqui, tudo maiúsculo, tudo junto,
certo? Então o que era barato fica mais barato ainda. Então faz o seguinte, descomplica e usa o Facilita. E finalmente, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma empresa que desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Entra no site da Samatec, pois a Elite é uma marca da Samatec. Entra no site, vai lá na aba de ferramentas. Eu recomendo que você vá com bastante tempo, porque tem muita coisa que você nem sabia que existia e que está fazendo falta na sua maleta. Ok? Tá dado o recado. Muito obrigado aos parceiros do portal. Bom, vamos caminhar aqui para finalizar o nosso vídeo de hoje. Prontinho agora, sem mais interrupções. Vamos rapidinho finalizar esse vídeo, mas eu vou falar então do R600 e do R22, tá bom? Que aí fica uma dica para vocês. Mas antes, deixa eu falar ainda de 134, que eu me esqueci, por exemplo, tem muita geladeira expositora com R134, tá bom? Normalmente, a geladeira expositora ela vai trabalhar com a pressão um pouco mais alta, por volta ali entre 9 e 10 PSI, tá bom? E tem também balcões, você vai pegar às vezes balcões refrigerados, e eles costumam trabalhar também com uma pressão mais alta de R134, ali por volta entre 10 e 14 PSI. Mas isso varia muito, tá bom? Por isso aí eu peço para vocês darem mais prioridade para a observação do evaporador, para que ele cristalize por inteiro, sem dar retorno de líquido, é a melhor técnica, do que propriamente a pressão. A pressão pode te levar ao erro porque você não sabe exatamente o que cada modelo, como cada modelo vai trabalhar. Legal? Agora sim, vamos para o R600 rapidinho. Não vou falar tanto igual eu falei do 134, porque a lógica é a mesma. O R600 ele trabalha com pressão muito mais baixa. Correto? Então, normalmente, se eu falei que o 134, uma geladeira doméstica, você pode colocar 65 PSI com a geladeira desligada, o R600, ele flutua ali entre 20 a 30 PSI. Então, como eu faria uma geladeira R600? Embora, é o que eu falei para vocês, geladeiras com R600 são geladeiras bem modernas, certo? Da época em que já era obrigatório. Não é porque a fábrica é boazinha, não, que vem a etiqueta, é porque é uma resolução que tem que eles são obrigados a colocar ali a quantidade de gás, certo? Então, dificilmente você vai pegar uma R600 sem quantidade de gás. Inclusive, a maioria da geladeira é muito fácil você identificar a quantidade de gás. Por exemplo, o Brastemp e Consul costuma ter a identificação ali numa etiqueta atrás da geladeira. Electrolux costuma ter a etiqueta dentro da geladeira, ali na parede do lado esquerdo. Tem uma que é complicado. Foi a primeira que eu peguei. Como eu tomei um baile, as primeiras geladeiras com R600 que eu pegava era a Continental e a Bosch. Se eu não me engano, deve ter sido as primeiras marcas que vieram com R600 aqui no Brasil. Se for outra, me desculpe, mas as que eu peguei foram as Continental e Bosch, que na realidade eram as duas marcas de uma mesma empresa, certo? Hoje a Continental faz parte da Electrolux, mas naquela época era a Bosch. E o que eles faziam? Eles colavam a etiqueta, não sei que maldade que era essa, colavam a etiqueta lá embaixo. Se você precisava tirar o gavetão de legumes para enxergar a etiqueta, certo? Então tem muita gente que às vezes tem dificuldade. Ah, eu não acho etiqueta. Se for uma Continental ou Bosch antiga, vai procurar lá perto do gavetão de legumes, ok? Tendo dito isso, então, R600 ele trabalha com a pressão muito mais baixa. Então, eu estou falando de 20 a 30. Então, se eu fosse fazer sem etiqueta, o que é difícil não ter etiqueta, eu colocaria 20 PSI, certo? E faria a mesma coisa que eu fiz com 134, 20 PSI, ligaria ela, certo? Esperaria cair, só que aí o ponteiro ele vai cair abaixo de zero, né? A 600 trabalha com pressão negativa, vai cair ali abaixo de zero, e aí você vai observar e vai ter calma, tá? Porque esses compressores R600 são muito bons, porém o R600 ele é meio lerdinho, ele demora para cristalizar. Certo? É muito comum quando você faz uma carga por pressão no R600, você exagerar, porque você chega, fica esperando, ele não reage, ele parece estar estagnado, e aí você põe mais gás lá,
e aí ele dá retorno de líquido. E aí você tem que soltar o gás. E o R600 é chato de você soltar o gás. Tem algumas técnicas, inclusive se você... Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu ensino, se você digitar aí, retorno de líquido R600. Eu ensino as técnicas que eu uso para retirar o R600. Eu uso duas técnicas, tá certo? Uma é quando eu tenho um filtro com rabicho, eu consigo retirar o R600 pelo rabicho, tá? E eu consigo retirar o R600 utilizando uma bomba de vácuo, mas isso é outro vídeo. Beleza? Certo? E por fim, conforme eu prometi, para a gente encerrar, vai ser bem rapidinho, R22. R22 você vai achar na área comercial, tá bom? R22 trabalha com a pressão bem alta mesmo. Então, no caso do R22, ao contrário do 134, que a gente colocou 65 PSI, ao contrário do R600, que a gente colocou 20 PSI, no R22 você pode colocar ali por volta de uns 90 a 100 PSI, porque ele trabalha com pressões muito altas mesmo, e depois estabiliza e ele vai trabalhar com o compressor ligado por volta ali de 30 PSI mais ou menos. É por isso que eu estou falando, esse mais ou menos é o que lasca, tá bom? É que vai te deixar meio vendido. Então, você vai observar o evaporador cristalizar por inteiro e fazer a sua carga de gás. Beleza? Bom, o vídeo ficou muito longo, a garganta já está se acabando. Só vou te pedir mais uma coisa, se de alguma forma eu te ajudei, acrescentou alguma coisa, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Mas faz isso agora, não deixa para depois, senão você esquece. E aí você fica por dentro de tudo que o portal Refrigeração produz para você. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus. Se quiser estudar comigo, link na descrição. Estou reforçando por quê? Porque sim. Tchau.